on, at. Meu Deus, quando que eu uso cada um deles? Hello, bilinguals! Welcome to our home. Aqui é a Natália Portes e esse canal foi criado para não te deixar desistir do inglês. E para isso você precisa aprender como utilizar as benditas das preposições, que são um pesadelo de vários brasileiros, inclusive era uma das minhas. Primeiro, você precisa entender que você precisa prestar atenção no contexto. Anota aí, contexto é vida. Isso mesmo, o contexto, ele vai te ajudar a entender o inglês de uma forma mais facilitada, sem ter que ficar decorando regrinhas. E proposição, gente, tá aí o segredo, olhar o contexto. Viu um exemplo num filme? Viu um exemplo lá no Reels, lá no Instagram? O que você faz? Anota aquele exemplo e perceba como essa preposição ela é utilizada. Porque, gente, não dá pra ficar questionando o tempo inteiro. Mas por que aqui é in? Por que aqui é on? Por que aqui é at? Porque senão você pira e acaba não aprendendo de forma mais leve, tá? Isso acontecia comigo, eu ficava perguntando, até que eu falei, quer saber? É assim porque o Deus do inglês quis assim e ponto final. Isso mudou a minha vida. Mas é claro que existe uma técnica para facilitar aí para você e eu vou te ensinar ela agora. Muito tranquilo. Você vai pensar como se fossem 3 círculos, ok? Do maior para o menor. Então, o círculo maior vai ser o in. O círculo médio vai ser o on. E o círculo menorzinho vai ser o at. Por quê? Pensando em lugares, o in, ele sempre vai ser para lugares maiores que uma rua. Por exemplo, I live in Cianorte. Eu moro em Cianorte. Ou seja, Cianorte é maior que uma rua, porque é uma cidade. Outro exemplo, I live in Paraná. I live in Brazil. Você consegue ver que são todos contextos maiores que uma rua? Agora o on, você já vai usar para algo um pouquinho mais específico, como por exemplo, ruas, avenidas e, por exemplo, a esquina. Por exemplo, on Paulista Avenue. On Paulista Avenue, na Avenida Paulista. On Manaus Street. On Manaus Street. E vamos focar aqui nessa pronúncia, ó, on, com sonzinho de N, on, ok? E o at, nós vamos para um ponto bem específico. Por exemplo, at Central Park, at Starbucks, é um pontinho bem específico. Como que isso fica na prática? I live in Cianorte, on São Paulo Avenue, at 345. Você consegue ver que eu fui do maior pro menor? Gente, essa dica salvou minha vida. Eu nunca vi em livros, mas me ajudou várias vezes e até hoje, quando eu fico em dúvida, é a ela que eu recorro. Ah, gente, esse vídeo te ajudou até aqui, não é mesmo? Então já aproveita, deixa aquele like aqui, me segue e compartilha esse vídeo com um amigo, vai? Me ajuda porque eu tô te ajudando a falar inglês, combinado? Agora, a gente vai aplicar essa regrinha também nas preposições para falar sobre tempo. Quando nós vamos falar sobre dias da semana, anos, meses, horário. E aí, Nath, como que acontece isso aí? Muito simples, nós vamos aplicar a mesma regra, do maior para o menor. Lembrando que o círculo maior é sempre o in. Então, para anos, para meses, nós vamos utilizar o in. Por exemplo, in 2023. In June, in March. Então, para meses e anos, nós utilizamos in. Agora, se for algo um pouquinho menor, ou seja, um pouquinho mais específico, que são os dias da semana, nós vamos utilizar o on. On Monday, on Sunday, on Saturday, on Friday. Agora, eu tô querendo ser um pouco mais específico e falar do horário, então eu vou utilizar at. At 3 o'clock, at 3:30 p.m., at midday, todas essas opções, lembrando que são do maior para o menor. Como que isso se aplica na prática? Muito simples. Se eu for dizer quando eu nasci, por exemplo, eu vou dizer I was born in 1994 on May 13th at 8 a.m. Você viu que foi do maior para o menor, sendo do ano para o dia para o horário. Você percebeu como assim? Fica simples? Agora, me conta
aqui nos comentários se esse vídeo foi legal pra você. E fica ligadinho porque todas as semanas nós temos conteúdos novos pra te ajudar aqui a não desistir do inglês. E eu te espero no próximo vídeo. See you!